Esse mês estamos meditando, refletindo sobre o tema Guiados pelo Espírito Santo. Nesse sentido, vamos continuar refletindo mais sobre isso. É um tema que não se esgota, porque é da palavra de Deus. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo, a pessoa com quem nos relacionamos intimamente. Então, é um tema que nunca se esgota e que sempre enche os nossos corações. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, e também Romanos, capítulo 8. Evangelho de João 16, versículo 13, e também você deixa o dedinho aí marcando João e já abre a carta aos Romanos, capítulo 8. Deixa lá marcadinho. Pronto, você marcou ali Romanos. Agora volte para o Evangelho de João 16:13. E assim diz a palavra de Deus. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse foi João 16:13, e agora a leitura de Romanos 8, o versículo de número 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o tema do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo a nos guiar é um tema muito especial, porque a doutrina do Espírito Santo, comparada a outras doutrinas centrais cristã, ele recebeu uma atenção, digamos assim, tardia. Ele foi uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo que sofreu, entre aspas, muitos debates. E houve ali dúvidas, confusões para entender como age o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Por isso que não nos é estranho, muitas vezes, quando procuramos um material para estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, é um material que às vezes parece ser menor comparado a outras doutrinas cristãs e outras doutrinas centrais. Por isso que não nos é estranho quando vimos tantos debates e confusões acerca da ação do Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo, de como ele age e o que ele faz. Mas a verdade é que a pessoa do Espírito Santo é, é uma pessoa da divindade, da Trindade, assim nós cremos. E essa é uma doutrina simples, como é simples a pessoa do Espírito Santo, e não é da vontade de Deus, que a gente vive em confusão sobre a pessoa do Espírito Santo. Não é o desejo de Deus que a gente fique confuso, que a gente fique em dúvida, que a gente não conheça, muito pelo contrário. A vontade de Deus é que a gente se relacione de forma íntima com o Espírito Santo. Que esse mesmo Espírito, como nós lemos, venha nos guiar a toda a verdade. Então, as confusões que existem, os debates que existem, muitas vezes que não produzem muita coisa, não é essa a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Agora, quanto àqueles que querem usar do Espírito Santo, abusar do Espírito Santo, esses permanecerão confusos. Esses receberão a sua certa e devida punição. Mas o nosso coração está aberto a conhecer o Espírito Santo. E nesse sentido, irmãos, quando pensamos no Evangelho, no reino de Deus, uma das imagens que eu mais gosto de pensar é quando a palavra de Deus sugere que o Evangelho é um caminho, que o Evangelho é uma carreira a seguir. Né? Nós lembramos quando Paulo, já na sua velhice, no final desta carreira, diz: combati o bom combate,
né? Completei a carreira e guardei a fé. É interessante pensar no evangelho como uma carreira, como algo, como um caminho a seguir. E nós estamos às portas, né, das Olimpíadas, e nós vamos ver ali nas Olimpíadas, quem gosta, quem acompanha, nós temos modalidades, por exemplo, diferentes de corrida, né? E uma das modalidades clássicas, né, das Olimpíadas é aquela corrida de 100 metros rasos. E é interessante a gente notar qual é o perfil do físico de um atleta que vai correr 100 metros rasos. Né? Vocês olham para mim, já lembram logo como é o perfil, né, do físico de um atleta de 100 metros rasos. Né? Só olhar para mim já lembra. Né? Geralmente são atletas fortes, geralmente são atletas que precisam, por causa do tipo de corrida, de uma explosão muscular. Então, eles são geralmente atléticos, musculosos, porque eles precisam dessa explosão. Mas a corrida que eles vão correr leva apenas 100 metros. Eles levam 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos para correr aquela distância. E ali acabam, e eles estão cansados, porque explodiram naquela corrida de 100 metros rasos toda a sua energia e todo o seu gás. E muitas pessoas são assim no caminho do evangelho, acham que o evangelho é uma corrida de 100 metros rasos. Então eles são bombados, né, por assim dizer, porque experimentaram uma manifestação do Espírito Santo, manifestaram uma cura, tiveram um toque do Espírito Santo, ou apenas se relacionam com o Espírito Santo em momentos de culto, em momentos especiais, como se a carreira, o caminho do Evangelho, fosse apenas 100 metros rasos, que terminasse naquele momento de culto, que terminasse naquele congresso. Eles explodem ali naquele momento, mas segundos depois, momentos depois, estão cansados e estão desligados e pensando em outra coisa. Mas Paulo diz: completei a carreira. Aí eu lembro muito mais também de outra modalidade, que é a maratona. Um atleta de maratona não é bombado, ele não é atlético, ele não é forte, mas ele é resistente. Muitas vezes ele é magrinho, aparentemente tão raquítico que você pensa: meu Deus, é esse que vai correr. Mas ali são atletas de alta performance de resistência. Muitas vezes magrinhos, magrinhos, mas que vão correr um longo caminho e vão resistir até o fim. Ao chegar no fim, uns estão até correndo um pouco tortinho ali, já cansados muitas vezes, mas vão até o fim, porque precisam de resistência. E muitas vezes eu penso assim no evangelho, no caminho do evangelho, é uma maratona, é uma carreira que precisa ser completa. Uma carreira que vai exigir resistência, perseverança até o fim. E nesse caminho, que é o caminho do evangelho, um caminho maravilhoso, que é o caminho mais belo de todos, que é o vivo caminho, um caminho precioso, que eu e você estamos trilhando, estamos caminhando nesse caminho. Mas é um caminho, irmãos, também de sacrifícios. É um caminho onde vão aparecer perigos. É um caminho onde vão surgir batalhas, dúvidas, questões. Nós precisamos de um guia nesse caminho do evangelho, nessa maratona do evangelho. E diante de tantas coisas que podem surgir, Deus nos deu um guia que vai nos guiar a toda a verdade de Deus. Então não é um tema onde nós devamos viver confusos, duvidosos, mas pelo contrário, ser guiado pelo Espírito Santo é algo que nós devemos entender. É algo da nossa necessidade diária. Nós carecemos da presença de Deus em nós. É a pessoa do Espírito Santo, é a presença de Deus em nós. Mas, Sibel, como saber se eu sou guiado pelo Espírito Santo? Ora, irmãos, nós vimos aqui, quando nós lemos Romanos 8, 29, diz: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ora, como eu sei que alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus?
Porque o Espírito Santo há em cada pessoa, às vezes, manifestações diferentes. Mas isso é a garantia de que aquela pessoa é guiada pelo Espírito Santo? Porque alguém dança, alguém roda, alguém fala em línguas, ou porque alguém fala bonito da Bíblia. Isso é a garantia, este é o selo de que alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como diz em Romanos, o desejo de Deus é que sejamos como a imagem do seu filho. Então, qual é a garantia? É que sejamos como Jesus. Mostre-me alguém que fala em línguas, aquilo não garante. Mostre alguém que faz maravilhas, que faz milagres, aquilo não garante que ela é guiada pelo Espírito Santo. Mostre alguém que fala bonito, que tem muito conhecimento, às vezes, das Escrituras, aquilo ainda não garante que aquela pessoa é guiada pelo Espírito Santo. Mas me mostre alguém que é como Jesus, que prega o que Jesus pregou, que anda como Jesus andou e que ama como Jesus amou. Essa pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Então é simples, seja como Jesus. Essa é a garantia, esse é o selo. Então, a partir da vida de Jesus, eu queria meditar com os irmãos pelo menos 3 marcas. Existem muitas, mas pelo menos 3 marcas da presença do Espírito Santo, de que marcas de alguém que é guiado pelo Espírito Santo, assim como foi na vida de Jesus. Por isso, quero te convidar mais uma vez a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16. A partir do verso 13. Então, qual é a primeira marca de que alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, a primeira marca de que alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus, querido, é uma identidade clara, que era o que Jesus tinha, era o que Jesus sabia, era o que Jesus é. Uma clara identidade, não dado pelos homens, porque alguns diziam, ele é João Batista, ele é Elias, ele é um dos profetas, e Jesus pergunta, mas vocês, o que dizem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse, quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus, foi o próprio Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, tem uma clara identidade de quem ele é em Deus. Você tem um nome que foi dado por seu pai, por sua mãe. Você é conhecido talvez por um apelido, por alguma coisa que você saiba fazer, alguma habilidade que você adquiriu. Talvez você seja conhecido por algo que aconteceu na sua vida, ali na sua comunidade, no seu bairro, no seu trabalho. Mas eu lhe digo que você tem um novo nome nos céus. Que existe a identidade que é segundo os olhos de Deus, que é segundo como Deus te vê, como Deus te chama, como Deus te fez. Por isso que Jesus disse: quem revelou foi o próprio Deus. Os homens podem me chamar de determinado nome, me dar um apelido, ser conhecido aqui de muitas formas. Mas espiritualmente, nos céus, Deus me chama por um novo nome. Assim como está lá em Apocalipse, capítulo 2. Aquele que vencer, eu lhe darei um maná, uma pedra branca e um novo nome escrito. Como você é conhecido pela sua família? Qual é o nome que seu pai e sua mãe te deu? Talvez você nem goste do nome que tem.
Talvez seja um nome diferente como o meu, e você tenha que viver muitos anos para se acostumar com aquele nome. Como você é conhecido? Mas o Espírito Santo de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, têm uma identidade clara em Deus. Quem você é em Deus? Porque nós vivemos a nossa vida ouvindo muitas mentiras sobre quem nós somos. Ouvindo palavras, ouvindo profecias que não vieram de Deus, que não corresponde àquilo que nós somos em Deus. Mas o Espírito Santo nos guiará à verdade, quem você é em Deus. Talvez você pense, eu sou mais um preto pobre, suburbano. Eu não sei o que você vê quando olha para o espelho, mas eu te convido, te desafio hoje a olhar para os céus, olhar para a palavra de Deus, e você possa responder quem você é em Deus. Porque Deus tem nos chamado para sermos segundo a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ser como Jesus. E quem é guiado por esse Espírito tem a clareza de quem ela é. Eu sei quem eu sou. Nós conhecemos a história de Abraão, mas o nome de Abraão era apenas Abrão. Mas nos céus, ele era Abraão. Assim ele era conhecido nos céus. E era a marca que Deus queria trazer através da vida dele na terra, abençoar todas as famílias da terra. Abraão. Assim como nesse mesmo texto que nós lemos, qual era o nome de Pedro? Como o texto, como nós vimos, era Simão. Mas Jesus diz: tu és Pedro. Simão é o pescador de peixes. Simão é como te conhecem aqui, o seu grupinho, sua galerinha aqui. Mas tu és pedra. Tu és Pedro. Eu te farei pescador de homens. Assim ele era conhecido nos céus. Assim ele é revelado pelo Espírito Santo. E eu pergunto a você, como os céus te veem? Como Deus te vê? Você talvez seja apenas conhecido por sua profissão. Mas Deus, será que te vê apenas assim? Talvez, será que você, na verdade, é um cuidador? Será que os céus não te veem como aquele que cura? Que Deus vai usar através da cura? Será que os céus não te veem como uma palavra profética? Como aquele que traz conselho? Como aquele que sara, aquele que liga os irmãos? Como aquele que restaura as brechas? Restaura os muros? Como aquele que traz uma palavra de saúde? Como não sei, como os céus te veem? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essas pessoas sabem quem elas são em Deus. Essa é a marca que Jesus tinha aqui na terra. Ele sabia quem ele era em Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus sabem quem são em Deus. E digo mais, querido, quando você souber quem você é em Deus, nada mais vai te ofender. Aquele que sabe quem é, não se ofende por qualquer coisa. Nós vivemos um tempo que as pessoas se ofendem muito fácil, por qualquer coisa. Estão desistindo, por qualquer coisa, abrem mão, às vezes, de um ministério, de algo que Deus quer te levantar, que Deus quer fazer, porque se ofenderam, porque entenderam alguma palavra que o pastor disse, acharam que foi alguma indireta para elas, e já se ofenderam. Ou porque apareceu alguma dificuldade. Ou porque estão na fila do banheiro ali na igreja, mas veio uma pessoa na frente, passou e tomou o lugar dela na fila, já se ofenderam. Pessoas que por muito pouco estão abandonando a carreira, por muito pouco ficam ofendidas, ficam magoadas, porque você não sabe quem você é em Deus. Porque quem sabe quem ela é, não se ofende. Porque aquele que vier te ofender, aquele que vier te magoar, aquele que disser uma mentira, você vai identificar, você vai perceber, isso é mentira. Eu não sou isso que você disse. Eu sei quem eu sou.
Pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus não se ofendem tão facilmente. Porque elas sabem quem elas são em Deus. Quem você é em Deus. Então essa é a primeira marca de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É uma identidade clara. O Espírito Santo lhe revela quem você é em Deus. Amém? A segunda marca de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4. Diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus está aqui profetizando sobre muitos sinais que vão acontecer antes do fim. São sinais de que o fim está se aproximando. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus têm a orientação necessária para ler os sinais, para entender que tempo é esse, que momento é esse que estamos vivendo no relógio de Deus. Quem é guiado, essa é a segunda marca, pelo Espírito Santo de Deus, tem uma orientação espiritual. O que é uma pessoa orientada? É muito comum, irmãos, as pessoas aqui, meus colegas que são psicólogos ou que são da área de saúde ou saúde mental, muitas vezes a gente faz uma entrevista com o paciente, isso é mais comum para a área de saúde mental, e às vezes a gente faz perguntas simples para aquelas pessoas. Você sabe onde você está agora? Você sabe que horas são? Você sabe que dia é hoje da semana? Em que ano nós estamos? Aí você pode pensar assim, mas que bobagem, que pergunta simples. Você ficaria impressionado de quantas pessoas, infelizmente, por algum sintoma de alguma doença mental, estão desorientadas. E você pergunta, às vezes, você sabe onde você está? E ela tem aquela latência na resposta, e ela pensa e se confunde. Você sabe que dia é hoje? Você sabe em que ano nós estamos? E vem aquela latência, vem aquela demora, aí vem aquela confusão mental. E aí, na entrevista, nós registramos que, aquele paciente se encontra naquele momento desorientado. Ela não sabe onde ela está, o que ela está fazendo ali. Mas quem é guiado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa orientada. E é isso que Jesus está fazendo, está orientando os seus discípulos para lerem os sinais. E o próprio pastor Neto, semana a semana, tem comentado sobre esses sinais, para alertar a igreja de que momento é esse que estamos vivendo, quais são as batalhas que estamos vivendo, quais são as armas que nós precisamos utilizar nesse tempo. Isso é orientação espiritual, irmão. Só quem é guiado pelo Espírito Santo lê os sinais, entende que momento é esse. O que significa ter nascido no Brasil, na virada do século. Por que foi eleito esse governo neste momento da história do nosso país? O que significa isso? Para onde estamos caminhando? Quais são os sinais que têm aparecido na sua vida? E não só na sua vida, no seu bairro, nessa cidade? O que significa viver em Salvador, na Bahia, no Brasil, neste momento histórico? É muito diferente, são outras necessidades comparado a 30 anos atrás, comparado a 50 anos atrás, a 100 anos atrás.
Mas tem muitos sinais, queridos, que já estão determinados no relógio de Deus. E eu vejo muito crente ainda se assustando com as coisas que vêm, como se fosse alguma novidade, como se estivesse correndo um grande perigo e nunca ouviu falar sobre aquilo. Ora, irmãos, que desorientação é essa? Tem muitas pessoas que não sabem onde estão e o que é que estão fazendo. Muitas pessoas não sabem o que significa hoje ser crente nos dias de hoje. Qual é a necessidade que nós temos, queridos, de estarmos reunidos, de estarmos juntos, de nos encontrarmos, de estarmos orando juntos? O que significa cultuar a Deus? Nós estamos estudando isso nas sextas-feiras. O que significa o culto a Deus? Se não, eu estou aqui de qualquer forma. Se eu não entender o que significa cultuar a Deus, eu estou desorientado. Se eu não entender o que significa o poder da oração, eu estou desorientado. Se eu não entender o que significa batalhas espirituais, a necessidade que eu tenho da minha disciplina espiritual de buscar o Senhor diariamente, não é porque é uma coisa bonita, não é simplesmente para agradar A ou B ou para mostrar que eu sou espiritual. Eu tenho uma necessidade de Deus e do Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo, porque vivemos num tempo especial. E o amor de muitos se esfriará, porque estamos nos distraindo facilmente com outras coisas. A quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa orientada. Ela sabe onde está, ela sabe o que está fazendo. E nós vivemos no tempo de muitos crentes desorientados, não sabem quem é o Espírito Santo, não sabem o que é culto a Deus, não sabe, não entendeu que a palavra de Deus é espada, não entendeu o poder que há nos louvores, na necessidade que temos de estarmos em comunhão, estão desorientados. Onde você está? Que tempo é esse da sua vida? O que representa esse tempo que você está vivendo na sua vida? Você pode responder? Irmãos, as decisões que eu tomo na minha vida e que você também deve tomar. Deus me mostra. Eu busco o Senhor. As decisões difíceis que tomei, eu sabia porque estava naquele lugar. Eu sabia o que deveria fazer naquele momento. Porque eu busquei do Espírito Santo, porque eu preciso dele. Porque se for da minha própria cabeça, dos meus próprios sentimentos, talvez nem estivesse aqui nessa igreja com os irmãos. Mas nós estamos nos acostumando a tomar decisões, fazer escolhas segundo a nossa vontade, segundo o nosso sentimento. E aí a gente pergunta, sim, Deus te confirmou, irmão, que era para fazer isso? Aí o irmão responde, sabe como é que é, né? Eu estou aí, estamos vendo. Como assim, irmão? Você está desorientado? Deus te chamou para quê? Para fazer o quê? O que é que você está fazendo aqui? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem orientação, sabe onde está, sabe o que está fazendo, e se falta alguma coisa, sabe o que falta. E sabe por quê? Deus nos dá discernimento espiritual, percepção, sensibilidade espiritual. Não fica perdido, desorientado. Então, a primeira marca de que alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma identidade clara. Você sabe quem você é em Deus. Uma segunda marca de que alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus é orientação. Você é um crente orientado no tempo e no espaço. Você sabe onde está e sabe o que está fazendo ali, o que aquilo significa, o que aquilo representa. Uma terceira marca que eu quero refletir com os irmãos de alguém que é como Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Sermos a imagem de Jesus. Sermos muitos irmãos semelhantes
a Jesus. Lucas 9, 23. Se alguém, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ora, irmãos, se Jesus está passando com uma cruz nas costas e ele está te convidando para também tomar a cruz e segui-lo, para onde nós vamos seguir Jesus? Para o Calvário, para a morte do nosso eu. Ou será que Jesus está indo aonde? Carregando uma cruz. Está indo passear? Está indo à padaria? Não. Jesus está em uma cruz nas costas, está seguindo para a morte, para o sacrifício. Jesus, cheio do Espírito Santo, tem um propósito, tem uma direção. E essa é a terceira marca de que alguém é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É alguém que tem direção, tem uma meta clara, tem um propósito, sabe qual é o próximo passo. Ora, a orientação é saber onde eu estou. Que tempo é esse? Eu sei onde é em cima, onde é embaixo, eu estou orientado. Agora eu preciso de uma direção. Tem muitos crentes que não sabem qual é o próximo passo. E isso faz parte do caminho, buscar orientação, direção de Deus. Mas a pessoa está confusa, está duvidosa, aí passa um ano, ela continua sem saber que escolha fazer, que direção tomar. Passa mais um ano e ela continua sem saber exatamente se é aquilo mesmo. Ô, meu querido, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe que direção tomar, porque é da vontade de Deus que você tenha a clareza do próximo passo. Deus não quer brincar com você. Deus não quer deixar você confuso. Não, muito pelo contrário. Deus quer te dar a direção. Deus quer mostrar para que lado você tem que ir agora. Deus quer te mostrar a próxima missão. Essa é a vontade de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem uma direção. Eu estou aqui agora. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde estou. E eu sei para onde vou. A mensagem dessa noite é sobre isso. E essas são as principais perguntas que toda pessoa se faz. Essas são as perguntas que motivam todos os livros escritos, que motivam todos os filmes, as peças, os monólogos, as artes. São essas três perguntas. Quem eu sou? Onde estou? E para onde vou? Qualquer um daria tudo o que tem para responder essas três perguntas. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem a resposta das três. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe responder quem eu sou, onde estou e para onde vou. E nós estamos caminhando em direção à glória de Deus. Mas nessa terra, qual é o próximo passo? Para onde você está indo? Para onde você vai? Qual é o seu próximo passo? Deus tem uma grande obra para você? Amém. Você sabe do que você precisa? Você já sentou para planejar? Será que você não está atrasado? Será que você já não deveria ter ido? Ah, Siba, eu não sei ainda. Então você não tem direção? Como assim? Se o Espírito Santo de Deus que habita em você é justamente aquele guia que vai lhe dar a direção. Jesus, aqui na terra, tinha clareza de quem ele é, onde ele estava, o que ele estava fazendo e para onde ele ia. Clareza de propósito.
de direção, de meta. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus sabe para onde está indo. É claro, queridos, nós somos humanos, somos carne, vem dúvidas, vem uma confusão, batalhas. Nós vemos heróis da Bíblia esperando uma resposta de Deus, lutando ali, em jejum, em oração, esperando de Deus uma resposta, mas obtiveram vitória, porque é da vontade de Deus te entregar uma direção. Mas nós nem buscamos ao Senhor. Nós estamos vendo, ou deveríamos ver, a situação em que a nossa cidade está. Nós deveríamos estar mais orientados para entender o que se passa ao nosso redor. Nós deveríamos ter mais clareza de quem nós somos e qual é a nossa responsabilidade diante de tudo isso. E nós deveríamos ter mais direção do que devemos fazer. Por isso, nós devemos nos perguntar: será que temos sido, de fato, guiados pelo Espírito Santo? Ou temos buscado outros guias? Será que é o Espírito Santo que tem conduzido você nas suas escolhas? Ou é o seu próprio sentimento, seu coração, os gurus pseudo-famosos da internet? Quem tem guiado você nas suas escolhas? Quem tem te revelado quem você é? Quem tem te dado a sensibilidade para traduzir o tempo presente? Se não é a palavra de Deus, que deveria ser luz para o nosso caminho? Se não é o Espírito Santo, que nós deveríamos ardentemente buscar? Ardentemente buscar. Quem tem guiado a sua vida? Se você está confuso, desorientado, se você não sabe quem você é, quem tem lhe dito? Quem tem lhe respondido? Onde você tem buscado respostas? Será que, de fato, nós temos buscado a orientação do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo? Qual o nosso desafio, queridos, nesse tempo? Abrir mão dos nossos conceitos. Abrir mão dos nossos guias alternativos. Abrir mão da nossa capacidade e nos render à vontade de Deus. Esse é o desafio. Eu quero me render hoje à orientação, à direção do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem ser o meu guia de vez na minha vida. Esse é o desafio dessa palavra hoje, para você responder as três principais perguntas da humanidade: quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Não há guia melhor para a sua vida do que o Espírito Santo de Deus. O desafio dessa noite, o convite dessa noite, é para que eu e você, para que a gente venha se render à pessoa do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos onde estiver. Santo Deus e Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor não nos deixou órfãos, mas enviou o Teu Espírito Santo. E esse mesmo Espírito tem testificado quem nós somos em Deus. Esse mesmo Espírito tem nos orientado que momento é esse em que nós nascemos, que lugar é esse, que país é esse. Esse mesmo Espírito tem nos dado a direção. Mas nós muitas vezes não ouvimos, Senhor. Não vemos e não sentimos. Mas nessa noite, mais uma vez, eu me rendo à tua presença. Vem ser o meu amigo, vem ser o meu guia, vem ser o meu Deus.
venha dirigir os meus passos. Esse é o desafio, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe.